Empresária, pegue um papel e anote isso muito bem. As crises trazem também grandes oportunidades. Existem alguns setores que vão se beneficiar da crise ao invés de perderem com a crise. Se você pegar 100 empresas, certo? Das 100 empresas, vou falar um número aqui, 90%, 80% vai ter impacto mais negativo e talvez 10% vão enxergar oportunidades e vão se beneficiar da crise. Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Empresa Lucrativa. Aqui iremos te ajudar a tornar a sua empresa mais lucrativa e ter dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. Meu nome é Matheus Monteiro, estou aqui com o Tederaldo e hoje o tema do podcast é como a sua empresa vai ter lucros e dinheiro em caixa apesar da crise, né? Mas antes da gente começar o nosso podcast, queria convidar você, empresário que nos assiste, nos escuta, que compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro de todos os novos podcasts que iremos lançar por aqui. Bom, Tederaldo, para começar aqui, né, a gente tem vivido uma crise no Brasil, não só no Brasil e no mundo, mas eu queria entender um pouco mais sobre como essa crise afeta a lucratividade da empresa. Afeta mesmo a lucratividade da empresa? Uma crise, Matheus, é sempre que a gente chama um evento aí, digamos, que cria dificuldade, né, para a nossa vida pessoal, cria dificuldade para a vida do empresário. Então, ela realmente é um contratempo na nossa vida, entendeu? Por mais que a gente possa dizer que uma crise também tem oportunidade, que a gente sabe que tem, mas ela cria mais dificuldade do que oportunidade na maioria das vezes. Como a lucratividade é uma coisa central da empresa, como se fosse, né, um órgão central na empresa, ela certamente atinge. Uma das primeiras coisas que a crise atinge é a lucratividade. Então, respondendo sua pergunta, sim, ela atinge e afeta negativamente a lucratividade. Mas por que isso acontece? Por que uma crise afeta tanto a empresa, a lucratividade de uma empresa? Me explica um pouquinho sobre isso mais. É porque realmente é um evento negativo na nossa vida, né? Eu gosto muito de usar uma história, assim, uma figura para ficar mais claro. Você imagine que você está dirigindo um carro numa estrada asfaltada, toda lisinha, sinalizada, reta. Sabe aquelas highways, pista dupla, né, que a gente pega ali, vai e parece que quer andar 200 por hora. Isso é uma coisa, né? Outra coisa é você, de repente, entrar numa estrada toda esburacada, com muita curva, sem sinalização, e principalmente buraco, né? Você tem que diminuir a velocidade, você está arriscado a deslizar, você pode até quebrar o seu carro, você vai ter muito mais problema para dirigir numa estrada, vai ser muito mais difícil, acho que a palavra melhor é essa do que problema, né? Vai ter problema também, mas vai ficar muito mais difícil você dirigir do que numa estrada completamente asfaltada. Então, imagine que antes da crise você estava dirigindo numa estrada asfaltada e quando chega a crise, agora você vai ter que andar num caminho muito mais difícil que era o caminho anterior. Se a gente quiser fazer um paralelo disso tudo que eu acabei de falar com empresa, você imagine você que estava com a empresa vendendo bem, com uma boa demanda de mercado, independente do produto que você tivesse, estava bem você, entendeu? Estava tendo lucro, estava tendo dinheiro em caixa, de repente você entra numa crise. O que acontece numa crise? De cara, as vendas tendem a diminuir, porque as pessoas estão com menos dinheiro, né? E se tende a diminuir, isso vai afetar o quê? Imagina, vai afetar, né, o lucro da sua empresa, porque você vai vender menos, vai entrar menos dinheiro no seu negócio, e tanto vai afetar o lucro, quanto vai também mexer com o dinheiro que está no caixa do seu negócio. Percebe? Então, é por isso que... E aí, de novo, né, o lucro nessa hora, como é uma coisa, como eu estava falando na pergunta anterior, né, é algo difícil de você gerar no dia a dia, se você não usar uma metodologia, ela vai ser uma das primeiras coisas que a lucratividade vai atingir, sabe? Você comentou sobre a questão do caixa também, mas além do caixa, da lucratividade, essa crise afeta alguma outra área dentro da nossa empresa? Veja, ela afeta muito caixa e lucratividade. Ela afeta a empresa como um todo, mas, né, para a gente não, digamos assim, se dispersar nessa pergunta agora, eu vou focar ainda, depois a gente até vai explorar isso melhor,
porque afeta os clientes também, eles podem ir embora, eles podem ficar mais exigentes, mais impacientes, mas voltando aqui para lucro, né? E dinheiro em caixa e vendas, essas coisas, Matheus, e para empresário e empresária que está nos ouvindo aqui agora, elas estão interligadas, vendas, apesar de serem coisas diferentes, né? Porque venda, lucro e caixa são coisas que estão interligadas, mas são coisas diferentes. Mas estão interligadas. O que significa que se você vender menos, há uma tendência de que você diminua seu lucro. Quando você diminui seu lucro, você vai fazer com que sobre menos dinheiro no final do mês. E quando sobra dinheiro, vai faltar dinheiro, vai sobrar menos dinheiro também no caixa. Uma cadeia, entendeu? Então, os três estão... Vai mexer com os três ali fortemente. É muito complicado, deve ser bastante difícil mesmo. E a gente ouve falar bastante sobre crise, né, nos últimos tempos, que a gente tem visto na televisão, através de notícias na mídia. Mas o que a gente pode considerar de fato uma crise financeira? O que pode ser considerado uma crise? Crise, podemos falar de vários tipos de crises, né? A gente poderia caracterizar ou responder a sua pergunta de várias maneiras diferentes. Mas, segundo o nosso método, o método de gestão 365, a gente denomina a crise como um evento, um acontecimento que vem de fora da empresa. Ele não acontece dentro da empresa. Isso é como a gente caracteriza, Matheus, mas a gente pode falar mais sobre isso depois. E esse evento que vem de fora, ele causa um problema na nossa empresa. Então, estou aqui quieto, estou tocando a minha vida, tudo bonito, maravilhoso, de repente vem um evento externo que atinge a nossa empresa, por exemplo, essa guerra que está acontecendo aqui agora. O que eu tenho a ver com essa guerra? Né? O que nós, eu e você, que somos empresários, temos a ver com essa guerra? Nada. Mas essa guerra vem de fora, não vem de fora, porque ela não começou na nossa empresa. E ela atinge a nossa empresa. Atinge o quê? Atinge o lucro, atinge venda, atinge o preço está mais caro. Estava fazendo uma live de manhã e me fizeram essa pergunta, ao Geraldo. E aí? Os preços das coisas subiram, isso vai me atrapalhar de vender mais para os meus clientes? Eu falei, talvez, né? Porque as pessoas podem ter maior restrição de comprar, entende? Então, uma crise é caracterizada, no nosso caso, dessa maneira especificamente. Tá? Imagine uma empresa que tem 50 clientes e que foi afetado, né, porque esse evento externo que eu acabei de descrever, ele vai bater ali na lucratividade da nossa empresa, vai bater no caixa da nossa empresa, nas vendas, né, naquele trio que nós acabamos de falar. E imagine que você tem 50 clientes na sua empresa, tá certo? E aí você, por conta de uma crise, você perde 5 clientes. Olha, eu tinha 50, perdi 5 clientes. Mas, provavelmente essa crise não vai mexer muito com você. Por alguma razão, você está um tanto blindado por essa crise que está acontecendo externa. Imagina a guerra de novo. Talvez a guerra, no seu caso, não afete muito. E dos 50 clientes, você perdeu 5. E aí não vai mudar muito sua vida nesse sentido, percebe? A não ser que esses 5 sejam os maiores clientes que a sua empresa teria. Aí sim, mas se não vai mexer no seu caso. Agora, se você tem 50 clientes e você perder 25, você perdeu metade dos seus clientes. E aí, sim, a crise vai afetar muito a sua empresa. Mas é pouco provável, né? O empresário pode estar ouvindo e perguntando, eu tinha 50 clientes, perdi 25. Não é pouco provável, não. Tem um empresário que, né, não vou citar o nome dele aqui para não, né? Mas que ele tem uma empresa de assessoria de imprensa. E não nessa crise agora da guerra, mas outras crises passadas, porque tem vários tipos de crises, e ele me contou que o serviço dele foi considerado um serviço não essencial para as empresas que ele prestava esse serviço, e ele tinha 80 clientes, era uma quantidade grande de clientes. E aí as empresas, Matheus, foram cancelando o serviço com ele em cascata, cancelando mês a mês, 2, 3, 10, 5. Ele perdeu, não foi 50% da carteira de clientes, não, ele perdeu 80% da carteira de clientes dele, ficou só com 20%, a empresa quebrou. Só não quebrou porque ele se reinventou, ele se reposicionou em outra área, né, completamente diferente, não completamente diferente, porque ele atendia a pequenas e médias empresas, fazia assessoria para as pequenas e médias empresas, e ele agora se reposicionou em outra área. De novo, não vou dar muito detalhe para não ficar uma pessoa conhecida no mercado, né? Eu estou aqui em São Paulo, ele é muito conhecido aqui no mercado de São Paulo.
Então, estou dando um exemplo, claro que uma crise pode chegar num ponto que, né, você perde 80% da sua carteira de clientes. E pelo que você está falando, né, todas as crises são financeiras, foi o que eu entendi, né? Existe algum outro tipo de crise e essas crises afetam os lucros da empresa, sempre prejudicam os lucros da empresa? No final das contas, Matheus, toda crise é financeira. Não é que toda crise seja financeira, vamos explicar isso melhor. Mas ela vai bater no financeiro da empresa, sabe? Ela vai afetar a empresa de uma maneira tal que afete o lucro e o dinheiro em caixa do seu negócio. Quer dizer, vou dar um exemplo, para ficar claro isso. Imagine que você lança no mercado um produto, eu estou falando uma crise interna, né? Vamos lá. Imagine que você lança no mercado um produto cheio de defeito, ou o serviço que você presta cheio de defeito. O que isso vai acontecer a médio e longo prazo? Adivinha? Você vai ter uma crise com os seus clientes, você vai gerar uma crise com os seus clientes. Essa crise que você vai gerar com os seus clientes vai fazer o quê? Vai fazer com que os seus clientes falem mal de você, eles vão embora, vão ficar falando no mercado que você faz um serviço inadequado, e isso vai afetar o quê? Você vai perder o cliente, vai diminuir a venda, vai cair o lucro, vai mexer com o dinheiro em caixa. Percebeu? Então, uma guerra é uma crise financeira? Não, né? É uma guerra, pode ser até que seja uma briga econômica dos países, realmente é. Mas suponha que não seja, suponha que a gente esteja falando de uma guerra de religiões, uma guerra de, né? Um país briga com outro, às vezes não só por questões econômicas, mas brigam por disputa de religião, não é verdade? E eu sei que você é uma pessoa muito religiosa, entende disso bem. Então, nesse caso, não estou falando de uma questão econômica, mas vai bater aonde isso? Vai bater numa questão econômica, porque vai depredar os países, vai afetar os fornecedores que vendiam para aqueles países, entende? O que eu quero dizer é que não vai bater lá, de alguma forma vai bater lá. Está mais claro isso aí ou não? Ainda ficou dúvida? Ficou bem claro. E como você tem falado para a gente aí, a gente tem conversado sobre as crises externas, né, Altoberaldo? Sobre as crises do mundo, financeiras, mas acredito que aconteçam crises internas dentro das empresas, como você citou, uma crise na produção. A gente tem que se preocupar com essas crises internas também, ou só as externas são as mais preocupantes para um empresário? É uma pergunta muito boa essa, viu? Só responder ainda um item que eu deixei no anterior. Então, eu falei na guerra, mas a gente tem um exemplo, de novo, de um negócio não financeiro, ó, vou botar entre aspas aqui, pandemia. O que tem a ver com crise financeira? Nada, é uma crise sanitária, é um problema de um vírus que... Mas onde é que mexeu? Mexeu nas empresas. Poderia não ter mexido. Poderia ter sido um vírus que afetava mais as pessoas ali em casa, mas não, né? As empresas tiveram que ser fechadas durante o tempo e isso foi direto no coração do lucro, né, das vendas da empresa. Entendeu, Matheus? Então, tudo termina batendo lá. Mas voltando à sua pergunta, que se uma crise é só externa, se ela não acontece também internamente na empresa. Até dei o exemplo do produto que você lança com defeito no mercado. Mas a gente pode falar de duas outras crises que são comuns nas empresas. Comuns, viu? O que eu vou falar agora. Não estranhe empresários se não nos ouvir, porque são comuns. Primeiro, são crises internas, elas são eminentemente internas. Primeiro, uma crise de briga de sociedade, disputa de uma sociedade. Né? Você tem 2, 3 sócios, daqui a pouco os sócios começam a brigar. O que tem a ver com crise externa? Nada, uma crise interna. E essa briga dos sócios enfraquece o negócio. Eles deixam de olhar para os clientes, para os produtos, para o mercado, sabe? Deixam de vender como eles vendiam antes e agora começam a disputar um espaço que vai terminar afetando de novo o lucro e o dinheiro em caixa da empresa. Esse é um tipo de crise. E tem outro que está cada vez mais comum, que é o empresário. Ele está, por alguma razão, né, ele está entrando muito em crise de depressão, crise de ansiedade. Isso está comum demais no mercado. Eu tenho visto isso acontecer e eu entendo quando isso acontece, mas quando às vezes entra um aluno no método Gestão 365, que quando eu começo a conversar com ele fala claramente que está tendo problemas e que está difícil ele tocar a empresa. Ele diz assim, é como se estivesse carregando um peso nas costas todos os dias. Às vezes, Matheus, a empresa está até bem, está tendo lucro, está vendendo, mas ele não consegue carregar aquilo, sabe? Então, isso, no final das contas, vai afetar onde, se o dono do negócio está vivendo um problema de saúde, porque esse é um problema de saúde, né? De cabeça, mas é um problema de saúde, vai afetar o lucro e o caixa da empresa. Na verdade, o que você acha? Tem lógica? Tem lógica, com certeza.
E você citou também um ponto sobre a pandemia, Tederaldo. Eu queria saber se na questão da crise, tanto financeira quanto a crise biológica, como a pandemia, isso afeta todos os setores de empresas, todos os nichos, ou só afeta alguns nichos especificamente, empresas pequenas, empresas grandes, ou todo mundo é afetado nessa crise? Veja só, nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui nesse podcast, mas a gente não pode perder de vista, eu até falei isso no início, vou falar de novo, de que as crises também trazem oportunidades. Vou repetir, empresária, pegue um papel e anote isso muito bem. As crises trazem também grandes oportunidades. Então, quando você faz essa pergunta para mim, eu lhe respondo da seguinte maneira: existem alguns setores que vão se beneficiar da crise ao invés de perderem com a crise. Tá? Mas vou voltar à sua pergunta central, só para abrir um parênteses, uma dúvida na nossa cabeça. De uma maneira geral, as crises afetam mais, em maior quantidade, as empresas, negativamente falando. Vão causar mais problema. Se você pegar 100 empresas, certo? Das 100 empresas, vou falar um número aqui, 90%, 80% vai ter impacto mais negativo, e talvez 10% vão enxergar oportunidades e vão se beneficiar da crise. E nesse universo maior das empresas, algumas vão sofrer mais e outras vão sofrer menos. Nós poderíamos dizer, Matheus, que as empresas que vendem gêneros de primeira necessidade, talvez, mesmo numa crise, elas sejam menos afetadas. É uma farmácia. Pronto. Uma farmácia, um supermercado que vende comida, né? Todo mundo, a gente precisa comer, né? Está na crise, mas você precisa comer. Vai diminuir a quantidade de coisas que você compra para sua casa? Provavelmente nós vamos diminuir. Mas, de qualquer maneira, esse é um gênero de primeira necessidade. Já algumas coisas mais, vamos chamar, supérfluas, né? De menor necessidade, talvez fiquem para depois. Né? Eu tenho que comprar feijão e arroz. Mas aquele bolo de chocolates maravilhoso que eu saía de casa para tomar com café no final de semana, talvez agora não saio todo final de semana, eu saio a cada 15 dias. Está claro que, né? Mas eu sempre gosto, uma vez explicado isso, para o empresário não relaxar, né? Às vezes, gêneros de primeira necessidade são também afetados mais do que os outros. Vou dar um exemplo para você. Quem tem uma granja e cria galinha, né? Normalmente não é afetado, a não ser que o negócio dele seja muito ruim. Mas uma crise, a gente está falando de comida, e quando a gente fala de um problema econômico, recessão econômica, o frango ele se valoriza mais do que a carne de boi, porque é mais barato, né? As pessoas compram mais carne de frango. Então, dificilmente o frango ele é afetado numa crise, assim, de maneira mais radical, né? Eu acho que está fazendo sentido o que eu estou falando, porque além de ser um gênero de primeira necessidade, ele é um pouco mais barato. Porém, tivemos aí uma crise sanitária, e eu acho que começou na China, chamado gripe aviária, né? Tem esse nome porque atingiu as aves. Acho que a última crise foi em 2017, 2016. Eu até anotei isso, mas por aí. E afetou o quê? 300 pessoas morreram, né? E aí afetou de cara o setor de aviário, né? O setor de granja, de quem trabalhava com... Então, mesmo os setores podem estar sujeitos a crises de uma maneira geral. Você entende o que eu estou falando? Quer dizer, é por aí. E aí, quando se fala de uma pequena e grande empresa, afeta também uma grande empresa. Claro que afeta. Né? Mas as pequenas empresas e médias, elas são mais frágeis, têm menos caixa, têm menos sobra, têm menos recursos, termina elas sendo mais afetadas, sabe? Deve ser muito complicado para os empresários poder gerir essa empresa, né? Numa crise dessa grande, né? Uma pandemia, vamos dizer, né? Que é, na verdade, uma crise mundial. Agora, eu queria saber um pouquinho mais sobre você, sobre a sua empresa, né? Eu sei que você começou numa empresa grande, decidiu sair, foi se aprimorando, mas com certeza você passou por algumas crises na sua empresa, né? Queria saber qual foi a maior crise que você passou, a maior dificuldade que você passou dentro da sua empresa, Tederaldo. É interessante essa pergunta, porque eu fico aqui olhando e dizendo assim, qual foi a crise que eu não passei? Eu acho que eu passei por todas as crises, só de gestão. Vamos chamar de profissão, só de gestão eu trabalho há mais de 30 anos, só com gestão.
especificamente. Fora o tempo que eu trabalhei como técnico e tal, né? Então, já peguei coisas que talvez vocês, né, parte de vocês, talvez desconheçam, mas lá, é o que a gente chamava a maxi-valorização do dólar. Imagine uma situação, Matheus, onde o dólar custava R$1 e do dia para a noite ele passa a custar R$8. Imagine uma situação como essa. Quem tinha dívidas em dólar, como a empresa que eu trabalhava tinha dívidas altas em dólar, quase quebrou. Essa empresa tinha acabado de comprar um computador importado, na época, porque eu trabalhava numa grande empresa de tecnologia, tinha acabado de comprar. Comprou um computador achando que ia pagar 1.000 e teve que pagar 7.000. Eu não sei como sobreviveu. Então, a gente teve mais de uma situação como essa. Chama maxi desvalorização do dólar, uma coisa mais ou menos assim. Hoje acontece, o dólar valoriza e desvaloriza, mas não do dia para a noite, nessa proporção. Recessões, crises econômicas, a gente já teve várias, né? Tivemos o confisco lá com o Collor, presidente, que pegou o dinheiro que tinha no nosso caixa, que estava no caixa da empresa, e pegou esse dinheiro e tirou do caixa da empresa e ele reteve parte desse dinheiro lá, dizendo que é o que se chamou o confisco, ele confiscou. Você imagine, eu estava com dinheiro no caixa, ele não confiscava tudo, tinha um valor lá, não lembro agora quanto era. Então você imagina que você tinha folga no caixa, você trabalhou, você constituiu um caixa, estava com reserva, e foi lá e tirou o dinheiro. Uma coisa de maluco, né? Mas aconteceu. E depois de tudo isso que eu vi, aconteceu a pandemia. Quer dizer, né? Eu trabalho com isso, eu trabalho com gerenciamento de riscos. Já se falava que podia acontecer uma pandemia como essa. Inclusive, todo mundo sabe que isso pode se repetir, mas não na proporção que ela ocorreu. Então, eu já passei por várias crises, mas eu costumo dizer, que você me perguntou sobre isso também, que uma das maiores crises que eu tive foi mais uma crise interna mesmo, porque eu vendi para uma clientela que eu não deveria ter vendido, uma clientela que eu não conhecia adequadamente, era tecnologia, era uma empresa de software, minha primeira empresa de software. Quando eu abri a minha primeira empresa de software, alguns anos depois, a empresa estava bem, estava tudo funcionando bem, a gente estava ganhando dinheiro, estava com dinheiro em caixa, até conto isso tem um vídeo, né, Matheus, que fala sobre a minha história, a história do método, lá eu explico isso muito bem. A gente vai deixar esse vídeo aqui na descrição. Isso aí do podcast. Mas essa foi a maior crise, e eu tive um problema sérios com essa clientela que eu vendia. Eram empresas muito grandes, quase quebrei. O perigo passou aqui assim, ó, raspando. Sabe aquela bala que passa aqui, que se eu me desviasse, ela passava raspando aqui, e aí a gente, claro, conseguiu recuperar, né? A empresa deu trabalho, mas recuperou. Então, essa foi uma crise, de novo, está na sua pergunta desde o início do podcast, de novo uma crise financeira e de caixa. Se eu tinha caixa antes, depois dessa crise, eu fiquei zerado. Aliás, zerado não. Eu fiquei com uma dívida enorme no caixa. Mas depois a gente recuperou isso, viu? E ganhamos muito dinheiro com essa empresa. Legal, muito interessante saber um pouco mais da sua história. Cada episódio de podcast você vem contando um pouquinho da sua história e é muito interessante saber por tudo que você passou, né? E acredito que isso com certeza ajuda a formar o método que você criou para auxiliar os empresários, tanto numa gestão quanto numa crise, enfim. E por que é tão importante a gente saber lidar com essas crises, doutor Deraldo? Conta um pouquinho para a gente. Bom, porque a crise afeta aquilo que a empresa tem de mais precioso, que é o lucro da empresa, né? O nosso lucro. Então, a crise ela vai direto ali na joia da coroa. Qual é a joia da coroa da sua empresa, da minha empresa e de quem está nos ouvindo? É o lucro, porque se não tiver lucro, né? Você vai fazer o quê uma empresa que não dá lucro? Não vai fazer nada. Ela vai acabar, cedo ou tarde. Então, como a crise ela vai direto ali, nessa parte mais central do negócio, né? Como é que a gente chama isso, Matheus? É uma joia da coroa mesmo, né? Você até me ajuda depois em uma descrição melhor, mas ela vai ali naquilo que é no órgão vital, vai no órgão vital da empresa, que é o lucro. Por isso que eu preciso me defender, eu preciso aprender a blindar a minha empresa, se não completamente, para que quando vem uma crise que vem de fora, ela esteja blindada quando ela bater e voltar, ou ela não conseguir penetrar completamente ali no nosso coração, no nosso órgão vital. Então, é por essa razão que eu preciso. A obrigação, né, é nossa obrigação como empresário lidar com as crises. A pandemia, não sei se você sabe dessa informação, talvez eu já tenha falado aqui em algum podcast,
provavelmente já falei, em 2020, a crise ela fechou definitivamente 700 mil empresas. Por que eu estou usando essa palavra definitivamente? Porque muitas empresas fecharam, estão fechadas até hoje, mas estão falando que vão reabrir. O empresário deu um tempo, entendeu? Ou seja, muito mais que 700 mil que fecharam as portas. Mais de 700 mil empresas fecharam de vez. Então, é muita gente, né? Assim, então, por quê? Por causa da crise da pandemia, né? Então, a gente precisa realmente se prevenir e blindar a empresa definitivamente. Além do mais, Matheus, e quando eu contei o que aconteceu comigo, isso ficou claro, as crises se repetem. Elas não vão parar por aí, faz parte do jogo. Você decidiu abrir uma empresa, você está inserido num contexto, tanto nós, da pessoa física, mas você, que é empresário, e eu, estamos inseridos num contexto em que as crises vão se repetir. Econômicas, financeiras, as guerras não vão acabar, estão falando que as pandemias vão, né, voltar no menor ou maior grau, mas, no final das contas, as crises econômicas e as financeiras elas vão se repetir o tempo todo. Crises internas que você tem na sua empresa, que você resolve, elas voltam. Então, eu preciso aprender a lidar com isso. É como aprender a andar de bicicleta. Se eu não aprender a andar de bicicleta e eu quiser andar de bicicleta, eu vou levar uma queda e vou me ferir. Se eu tenho uma empresa e eu não aprender a lidar com a crise, eu vou ter problema, eu vou cair da empresa, vou me arrebentar, sabe? Então, não é uma questão de... Não está em jogo aqui o seguinte: primeiro, eu vou deixar isso para depois, vou deixar para aprender quando. Não, você tem que aprender agora, né? Ou, isso não vai acontecer comigo. Vai acontecer com você. Você tem uma empresa? Tem, então vai acontecer com você. É por isso que é tão importante. Teoderaldo, muito interessante o que você falou, e acredito que os empresários estão querendo saber como fazer, né, para poder gerenciar a empresa no meio de uma crise. Mas antes de você responder isso para a gente, eu queria convidar quem está nos assistindo, nos ouvindo, para se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo, que ele pode com certeza ajudar muita gente que tem essa mesma interrogação na cabeça, né? Então, Teoderaldo, o que a gente quer saber aqui, o que os empresários querem saber com certeza é como fazer para a gente gerenciar uma empresa, manter um dinheiro em caixa, uma lucratividade boa em meio a essa crise que a gente tem passado no mundo. Veja, eu gosto sempre de falar de quatro medidas que o empresário tem que tomar, 4 coisas que ele tem que fazer. Eu vou tentar lembrar de cabeça aqui as 4, se eu não lembrar, eu vou consultar aqui meus apontamentos. Mas a primeira delas, a primeira coisa mais central, é você, que está me ouvindo, empresário, deixar de se fazer de vítima. Porque eu ouço demais isso. Mas é a crise. Eu pergunto para ele: você está sem dinheiro em caixa? Estou. Aliás, ele bate na minha porta: Teoderaldo, me ajude, que eu estou sem dinheiro em caixa. Eu pergunto para ele: por que você acha que você está com dinheiro em caixa? Pergunta desse jeito, Matheus. Ele diz: adivinha o que ele responde? Por causa da crise. Quer dizer, o empresário ele fica se vitimizando, dizendo que os problemas que ele tem é por conta da crise. E aqui, né, nós não estamos dizendo que a crise não afeta negativamente. A gente tem falado que afeta. Mas o empresário não pode ficar vítima da crise, porque senão ele não sai desse ciclo nunca, entendeu? Então, é uma mudança de atitude. A crise está aí, tá. O que é que eu posso fazer? O que é que eu vou fazer? Eu nem posso. O que é que eu vou fazer para poder sair dessa crise? Essa é a primeira coisa. Vou bater nessa tecla, viu, Matheus? É uma mudança de atitude. Segunda coisa, que pode parecer estranho que eu vou falar. O empresário precisa entender mais o que é uma crise. Como é que funciona uma crise? Que crises já aconteceram no passado? Tipos de crise diferentes, a gente citou alguns aqui, não foi? Mas imagina alguém que está abrindo uma empresa agora, não passou por pandemia, não sabe nem o que é pandemia, nunca viu isso na vida. Ou alguém que nunca passou por um confisco, né, como eu falei que eu passei. Então, entender, vai lá no Google, vai pesquisar crises que aconteceram no mundo, ou crises que aconteceram no Brasil, e vai entender essas crises para ver que consequências elas trouxeram para as empresas naquela ocasião e que, adivinha, vão se repetir de uma forma diferente, mas vão se repetir. Você vai perder cliente, vai mexer no seu caixa, vai afetar uma tecnologia que você trouxe para a sua empresa e por aí vai, né? Entendeu? Imagine que o governo agora aumente as taxas de importação de computadores.
e você depende muito dos seus computadores para fazer sua empresa crescer e ter lucro. Aumentou a taxa. E agora? Isso vem de fora, né? Mas vai causar uma crise dentro da sua empresa. Então, as crises se repetem. Então, estude. Leve a sério, empresário que eu estou falando. Né? Estude melhor, porque você, com isso, vai aprender. Você vai dizer assim, se isso acontecer comigo, o que eu faria? Como é que eu sairia dessa crise? Não, eu ia acabar se acontecesse comigo isso hoje. A empresa acabava. Pois é, então... Né? Segunda coisa, foi o que eu falei. Terceira, é você, diria, agir, né? Não é atingir, agir preventivamente. Você precisa, nós, como empresários, não precisamos deixar brechas nas nossas empresas. Se você já sabe que suas empresas têm brechas, têm falhas, têm o que nós chamamos no nosso método, né, Matheus, fragilidades, você tem que resolver isso antes que a crise chegue. Porque quando a crise chega e você está forte, ela já lhe pega, imagine se você estiver frágil. Uma gripe, né, quando você sai na rua, não estou falando nem de Covid, estou falando de uma gripe normal. Uma gripe, quando lhe pega e você está frágil, você está debilitado, não está se alimentando direito, não está dormindo direito, não está estressado, né, está trabalhando demais. Quando a gripe vem, você entra em contato com alguém, ela vem, primeiro você pega mais rápido, e segundo, ela lhe derruba mais, né, você fica mais de cama. É assim que acontece na vida pessoal. Uma empresa é a mesma coisa. Se você está com caixa ruim, as empresas quebraram na pandemia. Vai lá ver, porque eu vi isso, viu? Eu pesquisei. Grande parte das empresas que quebraram na pandemia já não estavam muito bem. Eu não estou dizendo que a pandemia não causou problema, mas elas já não estavam muito bem. O caixa já estava ruim, a clientela já não estava frequentando tanto o estabelecimento deles. Quando a crise veio, ela só foi ali para acabar o que já não estava tão bem, entende? Então, você, empresário, pesquise, procure, se aperfeiçoe, se desenvolva, entenda o que a sua empresa já não está bem hoje e resolva isso enquanto você pode, porque quando a crise vier, não dá mais tempo. O seu caixa, como é que está? Está bem? Você está com reserva? Você está vendendo de maneira ativa ou você está vendendo de forma passiva? Eu só estou vendendo de forma passiva. Só vendo quando o cliente bate na minha porta. Ora, se tiver uma crise, ele não vai bater mais na sua porta. E você não sabe como bater na porta dele, porque você nunca fez isso. Estou dando alguns exemplos só para a gente entender, né, como isso precisa ser resolvido, né, permanentemente. E a última medida é você fazer uma reserva financeira, porque eu chamo contingências. Você vai guardar um dinheiro, não é você na pessoa física. Se você quiser, guarde também na pessoa física, mas guarde na pessoa jurídica. Você vai sacar um pedaço do seu faturamento bruto, não vou explicar isso aqui percentual nem nada, mas é isso. Vai sacar um pedacinho do seu faturamento bruto e vai guardar isso numa aplicação financeira da sua empresa para contingências. Porque se acontecer alguma coisa mais séria, você vai ter lá um dinheiro que você vai poder usar durante um tempo, entendeu? Para a sua empresa não parar de maneira definitiva. Então, essas são as 4 medidas principais aí para você lidar com a crise. Eu tenho certeza que se o empresário seguir essas 4 dicas que você deu para a gente, ele vai conseguir gerir melhor a sua empresa, né, dentro de uma crise. Mas teria algum outro tópicozinho que pode nos ajudar nisso aí, Tederaldo? Tem sim, que é o seguinte, você precisa treinar sua cabeça, você empresário, treinar sua cabeça, sua mente, para essa coisa de enxergar as oportunidades. Né? O empresário chega para mim e diz assim, Tederaldo, tem um problema enorme na minha frente. Meus clientes pararam de comprar de mim porque a crise chegou e eles estão sem dinheiro e estão comprando de uma pessoa que vende mais barato que eu, por exemplo. Eu sempre digo assim, quando tiver um grande problema na sua frente, você desvia. Imagina que está aqui uma pedra na sua frente, ó, uma pedra aqui, um muro aqui na sua frente. Sabe o que é que você faz? Tem mesmo, está ali, ó. Você desvia aqui o olhar e faz assim, ali atrás daquele problema, vão ter 10 oportunidades que você não enxergava e que agora apareceram na sua frente. Vamos ver aí, vamos falar da pandemia, para ficar claro. A pandemia fechou várias empresas, fechou fisicamente a empresa, não podia, as pessoas não podiam entrar lá, porque, né? O que surgiu de oportunidade numa hora como essa? O delivery.
as vendas online, algo que as empresas já deveriam ter ido há muito tempo, porque todas as empresas já precisam migrar para o mundo online. Se a palavra não é migrar, elas precisam vender no mundo físico, mas precisam vender também no mundo online. Ninguém estava fazendo isso, porque não estava, né? Estava uma zona de conforto. Eu tenho um restaurante, as pessoas vêm comprar no meu restaurante, por que eu preciso pensar em fazer entrega? Não preciso. Pois é, talvez você já devesse ter pensado antes, porque se além das pessoas baterem na porta do seu restaurante, isso sem crise, viu, Matheus? Você estivesse vendendo também, entregando, você estava aumentando as suas vendas. Né? Então, agora, por conta da crise, você precisou olhar e enxergar a oportunidade que tinha na história do delivery. Tem empresas que cresceram muito mais de tamanho em relação ao que elas eram antes. Pegue a Amazon. Você tem ideia quanto a Amazon cresceu? A Amazon cresceu assustadoramente, porque aumentou a quantidade de entrega. E eu estava lendo uma matéria recente dizendo que os condomínios em prédios, não sei se você sabia disso, os condomínios, porque o condomínio, um prédio tem uma recepção, eu moro no prédio, tem uma recepção, tem um local para guardar as encomendas que são entregues, só que os condomínios estão tendo dificuldade, não tem mais onde armazenar, porque aumentou muito as entregas online, percebeu? Então, imagine quanto isso cresceu. Então, a Amazon, o Zoom, que é essa ferramenta que nós estamos utilizando agora para fazer essa nossa conferência, o Zoom cresceu 2 mil, 3 mil, acho que mais do que isso por cento, porque todo mundo migrou para o mundo online. Entendeu? Então, é treinar, pessoal, a nossa cabeça para olhar não só... Nós temos uma tendência grande de olhar só onde é que está doendo, porque dói, né? Você está aqui com o seu braço, aí eu espeto um alfinete no seu braço. Você vai olhar para onde? Vai olhar para cá, né? Porque está doendo. Tá doendo. Mas, além de olhar para cá, você tem que olhar ao seu redor e ver onde é que tem a oportunidade. Tem um empresário, um aluno nosso, que gravou um depoimento agora. E ele diz assim para mim isso, me chamou a atenção as palavras dele. As palavras dele me chamaram a atenção. Ele disse assim, Aderaldo, isso ninguém tinha falado para mim até hoje. E ele tem a empresa há anos, Matheus. Ninguém tinha me dito até agora que eu precisava olhar para as oportunidades também. Então, isso, imagina, isso é essencial. Legal. Uma empresa que eu vi também que aproveitou muito essa oportunidade da pandemia foi até o Mercado Livre. Eles estão agora com um avião próprio para eles. Eu, por exemplo, moro aqui no interior do Rio, né, no norte do Rio, e eles têm agora uma agência, umas 2 agências aqui para poder pegar produtos. Eles têm uma van entregando durante o dia, a semana inteira. Então, tipo assim, a entrega deles ficou muito ágil. Tem produtos que a gente compra aqui no Rio agora que chega no dia seguinte. Então, eles tiveram essa mente que você falou para a gente. Eles observaram a questão de entrega, o pessoal estava comprando muito online, entendeu? E eu queria te perguntar, Aderaldo, em que momento o empresário precisa se preocupar mais com isso, né? Ter essa mente aberta para poder visualizar as questões que estão para acontecer. Tem algum momento mais crítico para isso? Veja, ele não pode deixar para lidar com a crise quando a crise chegou. Ele tem que lidar com a crise antes da crise. O momento mais crítico é esse, é hoje. Você está em crise? Não, então comece já a ver a crise. Por isso que eu pedi para o empresário pesquisar as crises anteriores. Né? Começar a fazer isso já. E, Aderaldo, onde é que os empresários mais erram, né? Os pequenos e médios empresários mais erram quando eles tentam lidar com a crise financeira, ou a crise global, enfim, as crises que vêm e atrapalham a nossa empresa? E, rapaz, aí essa é fácil de responder, porque eles erram mais quando acham que isso não vai acontecer com eles. Eu estou vendo ali a crise acontecer, mas isso, na minha empresa, não, isso não vai acontecer. Se a gente perguntasse para alguém que a empresa dele tem o risco de fechar por conta de um vírus, ele olhar para você e ia chamar você de maluco, né? Não, na minha empresa isso nunca vai acontecer. Pois esse é o maior erro. Você tem que olhar para todas as possibilidades, porque se elas acontecerem, elas podem... Quem que imaginou que um avião ia bater nas torres gêmeas lá nos Estados Unidos? Nas 2 torres. Quem me fala? Né? Ninguém. Podia até um avião ter batido em uma torre, mas nas 2, um pouco, nunca ninguém imagina. Nem a pandemia, né, Matheus? Nem a pandemia. Não imagina essas coisas. Até porque, se o empresário tivesse aquela reserva que você falou para a gente há um tempo atrás, mesmo que ele não estivesse esperando que acontecesse com ele, ele já está preparado, né? Mas a gente tem que sempre estar em mente que pode acontecer sim com a gente.
E, ô, Tederaldo, a gente sabe que você tem uma porção de alunos que você ajuda no método, como gerir empresa. Eu queria saber se tem algum aluno seu que teve essa visão de aproveitar a oportunidade diante de uma crise. Conta um pouquinho para a gente. Bom, tem um aluno muito interessante que, inclusive, gentilmente nos deu uma entrevista sobre isso, e que eu citei aqui já no podcast, quando eu falei que ele nunca tinha ouvido essa coisa de olhar para as oportunidades, que ele é um empresário que fabrica tecidos, ele é fabricante de tecidos, ele vende os tecidos para as lojas e as lojas revendem para a pessoa física, né? E quando entrou a pandemia, as lojas todas fecharam, ele ficou desesperado, né? Entrou aqui como aluno no método, eu falei para ele claramente que ele deveria buscar, enxergar as oportunidades, conversamos um pouco sobre isso, e aí ele, é como se você saísse daquela situação de vítima, sabe aquela situação de vítima que eu acabei de descrever? Ele era uma vítima, e o que ele podia fazer? Nada, né? O governo tinha decretado que as lojas tinham que ser fechadas, o que ele podia fazer? Cruzar os braços e esperar que o vírus fosse embora e as lojas reabrissem. Até lá ele ia quebrar, certamente. Quando eu falei isso para ele, ele abriu a cabeça dele, saiu da posição de vítima e se tornou um protagonista, né? Alguém que queria resolver o problema, e viu ali uma oportunidade que era tão clara, né? Que se ele era um fabricante de tecido, o que ele poderia fabricar naquela ocasião? Máscara. Né? Poderia fabricar roupa para os enfermeiros, para os médicos. Poderia fabricar, né, vestimenta para os profissionais de saúde e outras coisas mais que poderia fabricar. E foi aquilo que fez ele sair da crise financeira. Ele, em plena pandemia, Matheus, para você ter ideia, ele aumenta a lucratividade dele em 30%. Não sou eu que estou falando. Essa entrevista, se já não está no ar, ela vai entrar no ar em breve. Chama-se Alberto, esse empresário. Estou citando o nome dele aqui porque ele, né, abriu essas informações todas para a gente, para inspirar outros empresários. Então, está aí um caso que, em plena crise, enxerga as oportunidades e dá uma virada por cima. Aumentou também o faturamento, não sei se foi 30%, mas, né, do ponto de vista do lucro, 30%. Entendi, Tederaldo. Muito legal esse exemplo do Alberto. Tenho certeza que ele, como outros empresários, também tiveram essa visão. E nosso papo por hoje termina aqui. Quero te agradecer pelas respostas e pedir para quem está assistindo a gente no YouTube se inscreva no canal, compartilhe e curta. Fique ligado que semana que vem teremos mais um podcast por aqui, tá bom? Um abraço.